Glória a Deus, igreja. A alegria do Senhor, a glória do Senhor é o que nos motiva a continuar. Queria que você abrisse a escritura comigo no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 16. Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 16, nós vamos ler a partir do verso 1. Amém? Podemos iniciar a leitura? Glória a Deus. Está escrito assim: E chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. Mas ele, respondendo, disse: Quando é chegada a tarde, dizeis: haverá bom tempo, porque o sol está rubro. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis discernir a face do céu, e não conheceis os sinais dos tempos. Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se. E passando seus discípulos para o outro lado, tinham se esquecido de trazer pão. E Jesus disse-lhes: adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. E eles arrazoaram entre si, dizendo: é porque não trouxemos o pão. E Jesus, percebendo isso, disse: por que arrazoais entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes trazido o pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantas alcovas levantastes? Nem dos 7 pães para 4.000, e de quantos cestos levantastes? Como também não compreendestes que vos falei a respeito do pão, mas que vos guardasseis do fermento dos fariseus e saduceus? Então compreenderam que não dissera que se guardassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns, João o Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias ou um dos profetas. E disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era Jesus, o Cristo. E desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém
e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e deveria ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E tomando-o de parte, começou a repreendê-lo Pedro, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti. De modo nenhum isso te acontecerá. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e se perder a sua alma? Ou o que dará ao homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo, que alguns há dos que aqui estão, que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Podeis assentar em nome de Jesus. Este texto aqui, ele é um divisor de águas no que toca a doutrina, a percepção doutrinária entre os evangélicos e os católicos. Porque neste texto aqui, quando chega ali mais ou menos na metade dele, indo para o fim, há aquela declaração onde Jesus, ele olha para Pedro e diz: Simão Bar-Jonas, de fato não foi você que declarou isso, mas se não o Pai não o tivesse dado, você não o teria declarado. E aí ele vira para Pedro e diz: Tu és Pedro, e sobre esta pedra, e agora Jesus utiliza o pronome, apontando para ele: sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas este texto, ele começa de um modo bem peculiar. Os fariseus vão até Jesus e, diante da incredulidade dos fariseus, eles olham, eles conseguem enxergar o poder da palavra e da autoridade que está sobre Jesus, mas eles desejam não este poder e essa autoridade tão somente. O que os fariseus eles requerem é algum sinal, algum prodígio, alguma coisa que de fato possa ser miraculoso, para que a partir dali eles possam de fato dizer: ali está o Filho de Deus. Mas Jesus está decidido a não entregar aos fariseus este tipo de sinal. E essa decisão de Jesus, ela acontece antes deste momento aqui, antes dele ter sido inquirido pelos fariseus, quando ele é colocado no deserto, quando ele vai ao deserto compelido pelo Espírito Santo, e ali no deserto, Satanás coloca ele sobre o pináculo do templo, e ele olha lá embaixo, aquela altura, e o diabo diz: se lança-te daqui se tu és o Filho de Deus. Porque imaginem só, o pináculo do templo com aproximadamente, salvo engano, 30 côvados de altura, isso dá aproximadamente 15 metros de altura. Uma queda de 15 metros estatala uma pessoa por completo lá embaixo. É uma queda de aproximadamente 5 andares. E ele diz: se lança-te daí se tu és o Filho de Deus. Porque imaginem o espetáculo que seria o Filho de Deus se lançando lá de cima aos olhos de todos os sacerdotes, fariseus e saduceus, aos olhos de uma multidão que comercializava de frente ao templo.
diante de uma multidão que ia lá, sempre com o coração na promessa, com o coração nos benefícios, e de repente aquele homem se lança de lá e se põe a voar. Vocês já imaginaram o que seria a cena de um Superman descendo diante do templo? Aquilo faria com que todos se curvassem e se dobrassem. E o Messias esperado pelos judeus tinha que ser um Messias forte. Eles liam os profetas e aparecia Elias fazendo machado flutuar. Aparecia Elias que conseguia destruir todos os profetas de Acabe. Aparecia Elias que conseguia mandar que não chovesse e a chuva parava. E no momento que ele declarava que a chuva era para retornar, a chuva retornava. E aqui nós estamos entendendo por que Jesus mais à frente, ele vai utilizar o gancho, dizendo: e quem eles dizem que é o Filho do Homem? E o coração dele sempre está voltado para a manifestação de poder e de prodígios. Mas Jesus lhes diz: eu não vos darei outro sinal, a não ser o sinal de Jonas. E o sinal de Jonas tem este significado, que Jonas ele é sepultado no ventre da baleia. Ele é sepultado no abismo, no ventre do mar, durante 3 dias, para depois ser colocado para fora. Jonas passa pelas águas da morte, pelo abismo, para depois ser colocado para fora. Eu quero lhes convidar hoje a refletir neste texto, quando nós chegamos naquele aspecto que Jesus ele vai traduzindo até que ele chega para os seus discípulos. Mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E eu quero iniciar aqui em cima da declaração de Pedro, que ele diz: tu és o Filho, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E em cima deste texto que nós lemos, eu quero raciocinar aqui sobre 4 aspectos, basicamente. Aspectos das quais a igreja do Senhor, que foi estabelecida e edificada na rocha, na pedra que é Cristo, qual é o papel da igreja do Senhor nestes últimos dias, onde os sinais estão cada vez mais claros, onde se a gente colocar os nossos ouvidos, se nós deixarmos os nossos ouvidos sensíveis, parece que o som de trombeta já se torna altissonante aos nossos corações. Estes 4 aspectos são importantes porque a igreja precisa lidar com isso nestes últimos dias e precisa avançar através disso e se manter firme apesar disso. E estes 4 aspectos é o que vão tornar a igreja de Simão cana, para converter a igreja em pedra, que não se dobra, que não se curva, porque a cana diante do vento forte deste mundo vil, deste mundo perverso, das ideologias, das filosofias, das tribulações, ou mesmo até das riquezas e de tudo aquilo de ilusão que este mundo tenta soprar sobre nós, nós estamos muitas das vezes nos curvando como caniços. Mas há necessidade que a igreja se torne firme como rocha para o enfrentamento de toda a loucura que se manifesta no nosso tempo. O primeiro aspecto que eu posso dizer para você, que é a pregação mais forte dos nossos dias, é o chamado pluralismo. Mas nós vivemos numa sociedade plural. Nós vivemos numa sociedade
onde todos têm liberdade de pensarem e fazerem praticamente o que eles quiserem. As inúmeras ideologias e as inúmeras filosofias que nos cercam e que estão o tempo todo conduzindo a nossa cultura a uma consciência que é totalmente contrária às escrituras, se torna cada vez mais firme e difícil de ser contestada, porque a igreja não tem testemunhado acerca da singularidade que há em Cristo. Eu combato o pluralismo com a singularidade que habita em Cristo. Porque o pluralismo, ele vai apresentar todo tipo de visão e de loucura. Mas em Cristo, o Cristo que se manifesta por meio da sua igreja, Ele é aquele que é único. Ele é singular, como sendo Deus encarnado. Diante de os muitos deuses que se manifestam, diante dos aproximadamente 40 mil deuses que existem em toda a humanidade, Jesus é o verdadeiro Deus encarnado, que se fez homem. Mas a igreja, parece que olhando para a força do mundo e dos poderes que se manifestam, principados que conseguiram adentrar na nossa cultura e rastejando pela nossa cultura, conseguiram modificar a nossa legislação e agora com a nossa legislação conseguem estar prontos para nos incriminar, para nos prender. Qualquer tipo de consciência que seja conforme a rocha que é Cristo, que apresente uma certa ortodoxia, mas que seja evidentemente uma ortodoxia temperante, uma ortodoxia que tem o amor na frente como bandeira primeiramente. Mas qualquer tipo de manifestação dessa, a nossa legislação, o nosso tempo está pronto a se posicionar para nos processar, para nos destruir. Mas a gente ainda precisa se levantar, porque não há poder maior do que o poder e a autoridade que foi dada a esta igreja, que foi constituída como filha de Deus. Então testifique primeiramente de que Jesus é o Deus encarnado. Em nenhum outro lugar, em nenhuma outra religião, existe uma mensagem tão forte quanto essa. Segundo, que Jesus é o Deus que morre pelos nossos pecados, porque todas as religiões do mundo, todas, necessitam que eu faça alguma coisa, que eu barganhe, que eu negocie, para que eu possa de alguma forma me fazer justo e justificado. E não era diferente com os fariseus. E por isso que os fariseus não conseguiam discernir nada. Vejam que os fariseus, eles conseguiam discernir as tonalidades do vermelho, para dizer se seria um dia bom ou se seria um dia mau. Eles conseguiam olhar para os céus, e quando via os céus um pouco avermelhados, e isso era numa noite, eles sabiam que a noite seria tranquila. Mas se os céus amanhecessem rubro-negros, né? Opa, os flamenguistas estão meio tristes hoje. Mas se o céu aparecesse rubro, meio escuro, tempestade se avizinhava. Eles conseguiam discernir estas coisas facilmente, mas não conseguiam discernir a essência do Deus da aliança. Eles adoravam, eles queriam adorar a Deus presos, firmes na promessa da restauração, do restabelecimento do reino. Eles liam Jeremias, eles liam Ezequiel, eles liam todos os profetas com todas as promessas da glorificação do reinado de Israel, mas eles não conseguiam compreender o Deus que precisa ser adorado em essência, porque é de fato Deus Emanuel,
Emanuel, o Deus conosco. E aí eles apresentavam tudo na aparência. Porque a lei, ela é constituída justamente para meninos. Quanto mais você impinge a força legal, você está dizendo para uma pessoa que ela não tem capacidade de ter autonomia e nem liberdade. E os fariseus cumpriam na aparência a lei de modo perfeito. Davam os dízimos da amêndoa, davam os dízimos do azeite, davam os dízimos de tudo aquilo que eles conquistavam. Eles conseguiam fazer uma entrega tão perfeitinha da lei. Eles conseguiam não adulterar, mas as suas mentes e os seus corações estavam podres de adultério. Eles não tinham coragem de se deitar com a mulher do próximo, mas eles estavam o tempo todo invejando a mulher do próximo. E na aparência eles cumpriam perfeitamente. E na aparência eles conseguiam facilmente se auto-justificar. E a pluralidade, o pluralismo que existe hoje, conclama uma auto-justificação. Mas de modo único, Jesus é o único Deus que ele vem e diz o seguinte: vocês não conseguem. Por isso eu o farei. E se posiciona como o substituto maldito. E ele vai à cruz e morre na cruz por nossos pecados. Mas ele é também o único que venceu a morte e ressuscitou. Nós temos diversos impérios estabelecidos nos dias de hoje. Tal como nos dias passados. Nós tivemos Alexandre o Grande, nós tivemos Carlos Magno, também Carlos o Grande, nós tivemos Napoleão o Grande, mas Jesus Cristo não é o grande. Jesus Cristo é o único. E essa é a grande diferença. Diante de todas as filosofias e ideologias, ele é o único. E a resposta para este pluralismo, em amor, em temperança, em mansidão, é de que Jesus é o único. Mas não somente isso. Outro aspecto que nós precisamos observar é o relativismo. E o relativismo, ele vem para contrariar tudo aquilo que a Escritura, ela se posiciona e ela testifica acerca de Jesus. Porque o relativismo, ele quer converter todas as coisas, cada um, ele quer converter a uma verdade particular. O relativismo, diferente da igreja, que estabelece, a igreja que em sua prudência estabelece a sua casa sobre a rocha, o relativismo, ele se baseia no fragmento de verdades. E é por isso que o relativismo, ele é tão frágil e tão hipócrita. Qualquer um que fizer leitura das verdades que estes movimentos e ideologias apresentam, numa única palavra, às vezes em duas linhas de escrita, diante de um fato único, você consegue destruir aquilo por completo. Esses dias eu via um grupo se posicionando contra a morte de homossexuais, só que ao mesmo tempo lutava pelo reino, pelo império, pela ditadura que está estabelecida no Irã, que mata homossexuais. Basta uma linha factual da verdade e derruba por completo o relativismo.
O relativismo se estabelece numa igreja que passa a testificar a verdade, sendo primeiramente verdadeira. E como que uma igreja consegue ser verdadeira? Primeiramente, sendo capaz de olhar para si e conseguir reconhecer em si os próprios erros, porque precisa ser uma igreja não hipócrita. Mas um dos principados que se levantam dentro da igreja hoje se chama um evangelicalismo de casta, um evangelicalismo que tenta de alguma forma se autodefender de todos os jeitos. E por isso vive na sua hipocrisia, um evangelicalismo que quando uma igreja verdadeira e profética consegue profetizar contra a própria igreja, ele diz: não toqueis nos ungidos de Deus. Mas uma igreja que reconhece os seus próprios erros, uma igreja que reconhece o seu próprio odor, uma igreja que consegue perceber o seu hálito fétido quando ela está podre. E ela consegue profetizar contra ela mesma. Imagina um profeta de Israel profetizando contra Israel. Uma igreja que é capaz de fazer isso, ela consegue alcançar verdade e autoridade sobre aqueles que vivem debaixo da hipocrisia. Eu até digo isso muitas vezes, que tantas vezes a igreja, quando eu começo a anunciar o evangelho para uma pessoa, e a pessoa vira: mas eu já vi a igreja fazendo isso, fazendo aquilo outro, fazendo aquilo outro, fazendo aquilo outro. Eu sempre digo: eu também vi isso. Eu não tento justificar o que é injustificável. E quando eu me alio como voz profética para denunciar os atos maus, eu digo para vocês que sempre a pessoa termina por dizendo: se eu não consigo acusá-lo, que outra arma eu tenho contra? Porque uma vez que eu desnudo a minha face para manifestar a hipocrisia da própria igreja, agora eu tenho autoridade também para manifestar a hipocrisia do pecador. Agora eu tenho autoridade para manifestar, para lançar na face a hipocrisia de qualquer um que seja pecador. E o relativismo ele vai caindo por terra, tendo como força a verdade que liberta. Eu falei 4 aspectos, mas na verdade eu vou reduzir a apenas 3. Eu vou falar só de mais um hoje. Que eu digo para vocês que é na verdade um dos piores. Que é o narcisismo evangélico atual. Um narcisismo que ele foi adaptado deste mundo perverso, deste mundo que cultua a autoimagem, e que ele foi adaptado para dentro da igreja. Eu digo isso para vocês, porque com 80% a 90% dos cristãos com os quais eu já conversei na minha vida, quando eu viro para eles, por exemplo, e digo que o evangelho não é um convite para se amar mais a si mesmo. Não é um convite para que você se ame mais e melhor. Isso é tão diabólico que Jesus, quando percebe esse diálogo em Pedro, ele repreende. Satanás que agia por meio de Pedro. Vejam isso. Pedro tinha acabado de testificar acerca do Cristo, dizendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, Filho de Deus. E aí um pouco depois,
Jesus começa a explicar para os seus discípulos o que seria o seu ministério, a entrega, o sacrifício, a renúncia. E aí Pedro vira para ele e fala: não, pelo amor de Deus, você tem que se amar mais, tenha compaixão de você. Tenha compaixão de você, pelo amor de Deus, meu filho. Jesus olha para o Senhor. Olha um pouquinho mais para si. Você está precisando se cuidar melhor, Jesus. Vem cá que eu vou te ensinar a melhor, um pouco mais sobre autocuidado. Eu vou te ensinar um pouco mais sobre você aprender a se amar. Eu nunca vi na Escritura nenhum mandamento: ame-se mais a si mesmo. Mandamento de Deus, ele vem em duas vias: amai ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, e para por aí. E se a nossa sociedade cria um terceiro mandamento, tal como diabolicamente aqui Pedro quis instituir sobre Jesus, o que a igreja precisava fazer era repreender, mas a igreja acolhe, porque esta igreja tem se tornado cada vez mais narcisista. E é por isso que é uma igreja que cada vez menos visita os que estão necessitados. É uma igreja que cada vez menos visita os que estão enfermos. É uma igreja que está tão preocupada com seus próprios problemas. Eu tenho uma conta para pagar aqui amanhã. Eu tenho isso, eu tenho aquilo outro. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que cuidar disso, eu tenho que cuidar. É uma igreja que cada vez mais vive para si. E esse narcisismo é um dos aspectos mais diabólicos dos nossos dias. E que quando a psicologia ela adentra nos púlpitos, advindos de consciências que são totalmente ateias, que são totalmente contrárias à própria consciência da divindade, quando ela vem adentrando na igreja, ela vem usurpando a palavra do evangelho e vem colocando o que ela quer. Por isso esta igreja se torna uma igreja tão parecida com Satanás. Uma igreja que no seu narcisismo acha que tem direito de comercializar com Deus. Ezequiel capítulo 28, e na multiplicação do seu comércio tu caíste. Uma igreja que diz: não, Deus, mas olha para mim. Quando eu começo a me olhar e a me amar, e a me beijar, beijinho no ombro, né? Quando eu começo a viver isso tudo, vou começando a cada vez me sentir melhor. E quanto mais eu me sinto melhor, mais eu me sinto, sabe o quê? Igual a ti. Mas esse igual a ti é aquele igual que aconteceu no Éden, que em cima da sensação e da pretensão culminou na queda do homem. E a partir da queda do homem rompeu-se o elo. E aí essa igreja diz: olha o meu intelecto, eu consigo te entregar a melhor pregação. Eu consigo te entregar a melhor oração. Eu consigo te entregar o melhor louvor. E hoje nós temos disponíveis tantos recursos para nós convertermos e transformarmos a nossa oferta à semelhança da oferta de Caim. Nós temos tantos recursos. A gente entende das técnicas. A gente entende
da técnica do tempo que vai dar aquele fruto melhor. Eu conheço os discursos que podem, quem sabe, atrair multidões. Eu conheço os discursos que vão fazer esta igreja não caber de gente. E eu posso utilizar isso para o teu reino, eu posso te ofertar isso. Eu conheço a técnica. Eu conheço os equipamentos. Eu conheço as estratégias de mídia. Eu conheço as estratégias de publicidade. E eu posso entregar isso da melhor maneira possível. E eu começo a fazer troca. E barganho no meu narcisismo. E eu me acho rica, abastada, sem me faltar coisa alguma. Mas não passo de pobre, cega e nua. E tudo começa a partir do momento que é dito a você: tenha compaixão de ti. Por favor, não faça isso. Tenha amor por si mesmo. Você não precisa experimentar a vontade de Deus que exige de você renúncia, obediência. Você não precisa disso. Ame-se um pouco mais. Diante desses 3 aspectos, eu digo que a igreja, ela pode, se ela conseguir enfrentar esses 3 aspectos, unidos à oração, unidos à busca pela glorificação de Deus por meio das nossas vidas e do nosso ser, eu digo que essa igreja se torna de fato uma igreja radicalmente discípula do Senhor. Mas esse não é um discurso fácil. Porque esse duro discurso é o discurso que o tempo todo, eu particularmente, eu tenho que repetir para mim mesmo. Para que eu não me deixe ser envergado pelo pluralismo e pelo relativismo do nosso tempo. E nem ser consumido pelo meu narcisismo. Eu queria que você ficasse de pé. Pedro, tomando de parte, levou ele para um cantinho e falou: Jesus, vem cá. Quero ter um particular contigo. Vem cá, Jesus, vamos para uma sessão psicoterapêutica aqui. A gente precisa desse momento, nós dois aqui, Jesus. Porque o Senhor vem com esse negócio de, eu vou ter que morrer, estou caminhando para a autodestruição. Não, Jesus, vem cá, vamos para um particular. Deita aqui no divã do Pedro. Tomando de parte, começou a repreendê-lo. Olha, eu vou te dizer qual é. Agora o Senhor precisa me escutar, Jesus. Vem cá. Escuta bem o que eu tenho para te dizer. Tem compaixão de ti. De modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus. E entenda, Satanás, ele viu o poder de Deus, mas nunca compreendeu a sua vontade. Do mesmo modo que os fariseus pediam a manifestação do poder, mas eram incapazes de compreender a sua vontade. Por isso que Jesus, ele nunca quis demonstrar poder diante deles, mas apenas foi obediente. E ele diz: porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. E então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim,
renuncie-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois o que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, ganhar a melhor autoestima, se perder a sua alma? Ou pode o homem porventura negociar, dar algo em troca da sua alma? Que essa palavra se firme no teu coração. Essa palavra se firme aqui em nós. Que a gente entenda que a consciência do Evangelho é isso. Nem um passo além, nem um antes. É isso. Que o Senhor nos converta a esta consciência. Senhor Jesus, nós nos colocamos diante de Ti em arrependimento. Como hoje já foi dito neste culto, em sinceridade, Jesus, nós nos colocamos diante de Ti em arrependimento, porque nós temos sido dobrados, Senhor, por conta do medo, do pluralismo que impera nos nossos dias, e temos nos esquecido que o Senhor é o Deus eterno, é o nosso único e suficiente Salvador, e que se encarnou como homem, cumpriu o seu propósito até a cruz e venceu a morte. Nós compreendemos que o Senhor é a verdade, e sendo verdade, é voz profética contra a tua própria igreja, contra o teu próprio povo, porque muitas das vezes o Senhor dirá: mas tenho contra ti que tens errado nisto. Senhor, que esta voz profética não se cale, mas que ela ecoe, que ela seja amplificada através das nossas vidas e das nossas consciências em Ti. E que por último, Senhor, que nós não sejamos dobrados pelo nosso narcisismo, mas que nós sejamos firmes como pedras, que o vento não consegue arrancar, porque nós somos capazes de renunciar a nós mesmos, porque nós sabemos que somente em Ti é que nós somos alguma coisa, e fora de Ti nós não somos nada. E diante disso, Senhor, a Tua igreja, que é simbolizada pelo peixe, que ela entenda que o seu caminho, que o seu propósito é nadar contra a maré, porque o único peixe que segue a maré é aquele que está morto. Mas o Senhor nos constituiu para nadarmos contra toda essa loucura que se manifesta neste tempo presente. E estes, Senhor, são os sinais claros de que nós precisamos nos humilhar, nos render diante de Ti, buscar a Tua face e glorificar o Teu nome. Glória a Deus. Eu Te agradeço, Jesus. Oh Deus, Tu és o meu Deus forte, minha fortaleza, minha alma tem sede de Ti, Senhor. Com júbilo nos lábios Te louvo, ó meu Deus, debaixo de Tuas asas
encontro abrigo. Te louvo, te bendigo, porque sempre és comigo, ó Senhor. Glórias ao Deus eterno. Te louvo, te bendigo, porque sempre és comigo, ó Senhor. Glórias ao Deus eterno. Glória a Deus. Senhor Deus, que o Senhor leve o teu povo em paz. Que o Senhor possa continuar nos enchendo, Senhor. Que o Senhor possa ouvir as nossas orações enquanto nos ensina a orar. Que o Senhor possa nos trazer proteção diante de tudo aquilo que quer nos apavorar. Mas nós sabemos que nós somos livres em Ti e que não há opressor que possa nos arrancar a liberdade que nós temos em Ti por meio da verdade que Tu és. Protege-nos, Senhor, do mal, livra-nos do mal. Que o mal não consiga se achegar a nós. E se ele se achegar a nós rastejando com qualquer tipo de mensagem que de alguma forma seja contrário ao Teu Evangelho, que as percepções da nossa consciência, que o nosso espírito esteja atento para repreender em nome de Jesus. Que o Senhor nos encha de sabedoria para nós cuidarmos dos nossos filhos, das nossas famílias. E que o Teu amor seja resplandecente em nossos lares. Que o Senhor traga reconciliação entre pais e filhos, entre filhos e pais, entre esposos e esposas. Que o Senhor possa converter os lares aqui num recanto de paz e de alegria em Ti, Senhor. E que o Senhor esteja sempre à nossa frente, nos conduzindo e nos orientando. Que nos negócios nós sejamos, Senhor, justos, sinceros, corretos. E que nós possamos glorificar o Teu nome enquanto exercemos as nossas atividades dos nossos dias. Aquele que ensine em verdade, em sinceridade, com esmero, com cuidado, porque estará produzindo ensinos para a vida eterna. Aquele que conserte com cuidado, com zelo, que cobre o preço justo. Aquele que vende, que saiba vender com justiça. Aquele que serve, que sirva com amor e que sirva de coração. Aquele que constrói, que entregue o seu melhor. Senhor Jesus, nos dê uma semana cheia do Teu Espírito Santo, cheia da consciência do Teu Evangelho. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Faça assim com a sua mão. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, não só hoje, mas para todos sempre. E que a igreja diz: amém.